Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do programa Roda de Saberes do curso de Pedagogia da Universidade Vale do Rio Doce, a Univale. Hoje, a Roda de Saberes ela contará com um tema muito pertinente para as áreas da educação e da saúde. Educação e saúde, a humanização por meio da arte no projeto Anjos da Alegria. Para tanto, temos como debatedores, convidados como Sabrina Moraes, coordenadora do projeto Anjos da Alegria e professora do curso de Fisioterapia. Enária Glória, que é professora e coordenadora do curso de Nutrição e participante do projeto Anjos da Alegria. E eu, professor Valdicélio Martins, professor do curso de Pedagogia e participante do projeto Anjos da Alegria. Faremos, então, algumas inserções sobre as relações entre educação e saúde. E, para começar a nossa roda de conversa, convidamos a professora Sabrina e a professora Enara para fazer um panorama da saúde pública em Governador Valadares e no Brasil por meio da humanização. Então, para começarmos a discussão, a gente precisa abordar a importância da formação do profissional de saúde mais humanizado. Então, quando a gente pensa numa política de saúde, nos atendimentos à população de Valadares e região, a universidade ela tem o papel de formar um profissional de saúde capacitado para atender as diversas situações existentes na saúde, um profissional de saúde humanizado, que saiba reconhecer as particularidades do indivíduo, que saiba identificar as necessidades de cada um e que olhe para o ser humano como uma pessoa com suas fragilidades e potencialidades. Nesse sentido, a gente trabalha a humanização de uma forma multidisciplinar, envolvendo os cursos de enfermagem, fisioterapia, nutrição, medicina e o curso de pedagogia, como importante curso da área de educação, que contribui para a nossa formação enquanto profissionais de saúde. Porque, além de assistência, o profissional de saúde é um profissional que trabalha com a educação, trabalha com orientação de saúde, trabalha com prevenção. E quando a gente aborda as pessoas no cuidado à saúde, a gente tem que ter uma visão humanizada, uma visão que seja consistente com o que o paciente ou que o usuário do sistema de saúde precisa. Então, nesse sentido, a gente abordar as técnicas de humanização e como que eu trabalho a Política Nacional de Humanização no SUS, dentro da formação do profissional de saúde. Essa política nacional, ela existe desde 2003 e dentro do Sistema Único de Saúde, ela visa trabalhar tanto as mudanças na gestão do sistema, quanto as mudanças na assistência, dentro da atenção primária, secundária e terciária. O foco de nossa atuação na humanização, nesse momento do projeto, é na atenção terciária. Então, são as pessoas e os familiares que estão vivenciando e passando por um momento de fragilidade no hospital municipal. Nesse sentido, de que forma nós, profissionais de saúde, atuando nesse contexto, podemos ter um olhar mais humanizado e contribuir para a recuperação da saúde da pessoa vivenciando esse processo? Dentro desse contexto, nós temos trabalhado a questão do acolhimento e trabalhado com os alunos dos cursos, participantes do projeto. Esse acolhimento é muito importante porque o profissional ele tem que ter uma formação diferenciada, ter essa visão multi e interdisciplinar, para que ele possa ser sensível às necessidades do paciente, já que o setor que nós estamos trabalhando é o setor terciário. E dessa forma, quando nós trabalhamos isso com os alunos através do projeto, nós proporcionamos a esses alunos, na prática, lógico, contando já com a parte teórica, vivenciada em sala de aula, esse contato com o paciente. E também com o profissional, que lá dentro do hospital ele identifica a profissão dele, vê lá dentro do hospital o profissional trabalhando com todas as dificuldades atuais, porque essa política é uma política nova, Então, o aluno da Univale, ele já vai sair com esse diferencial, de ter esse olhar diferenciado nesse acolhimento.
E aí o acolhimento, ele é importante tanto para o profissional quanto para quem está recebendo o acolhimento, que é o paciente. E ele vai desde a entrada desse paciente até a saída dele do serviço, né? Então, a gente trabalha muito essa questão com os alunos no sentido de atividades interdisciplinares dentro de cada curso especificamente, e lá é uma prática disso, né? A gente trabalha fazendo com que eles possam vivenciar um pouco disso. Dentro desse acolhimento que a professora Enara destacou aqui, é importante a gente entender o acolhimento como um processo que cabe a todas as pessoas que estão no serviço de saúde. Então, ela não cabe a um profissional só. A forma como eu recebo essa pessoa, a forma como eu olho, a forma como eu respondo, isso faz parte da formação de uma competência muito específica, que é a atitude do profissional de saúde, que faz muita diferença no decorrer do processo de formação. Então, a forma como a gente gostaria de ser recebido por um profissional de saúde é a forma que a gente precisa trabalhar na gente enquanto formação, porque às vezes uma formação muito técnica, que é exigida do profissional de saúde em procedimentos, fica de lado a parte de humanização. E nesse sentido que é Humaniza SUS, que como também é chamada essa política, ela vem resgatar esse processo de humanização como parte importante do processo de cura e de reabilitação da saúde. Então, a gente traz esse diferencial aqui na universidade da formação teórica, técnica, que é uma formação densa, pesada, com todas as necessidades que o profissional precisa, e vivencia o processo de sofrimento, que não é fácil para o profissional de saúde também, mas como que eu posso, nesse processo, ser um profissional humanizado? E aí o nosso objetivo é interferir tanto na formação dos acadêmicos que estão aqui, quanto nos profissionais que já estão no mercado de trabalho. Porque a nossa presença, de maneira diferenciada, ela faz esse movimento de mudança, né? Como que nós chegamos de uma forma diferente e podemos também tornar o ambiente diferente. E esse processo de mudança no ambiente, ela muda as pessoas, ela muda o astral das pessoas que estão lá, e ela muda também a forma como o profissional de saúde que está vivenciando diariamente esse processo, de acolher e de trabalhar a assistência à saúde. Então, a gente vem discutindo isso nesse processo, e a gente tem muito a agregar com os profissionais de educação esse momento de interdisciplinaridade que a gente vive aqui, saúde e educação, porque eles vêm com essa visão de educação muito forte e que capacita e que nos permite também esse olhar no processo educativo como processo também de saúde. Então, se eu vou trabalhar o autocuidado, porque o processo de saúde ele é próprio do indivíduo, e eu não consigo dar saúde para uma pessoa, porque a saúde é minha. E esse processo de saúde envolve o autocuidado e as orientações que a gente precisa passar, né? A forma de tomar uma medicação, a forma de exercitar. Então, esse processo educativo é importante na nossa formação. E a gente tem esse momento rico no nosso projeto e aqui na nossa universidade de estar junto, saúde e educação, um contribuindo com o outro no processo de formação do profissional de saúde. E a gente busca o tempo todo, na nossa formação, trazer essa realidade e essa vivência para o acadêmico, que ele seja uma pessoa, um profissional técnico, mas que ele seja também um profissional que trabalhe a educação, que trabalhe o acolhimento, que a professora Enara falou, que esse acolhimento é esse processo muito dinâmico durante o nosso processo de atendimento. Dentro desse contexto aí, eu destaco também a questão do profissional da saúde saber escutar o colega, mesmo de outra área, né? Que é o trabalho inter e multidisciplinar, e aproveitar esses dados, né? Que são recolhidos ou acolhidos, né, por outro profissional, para poder fechar um diagnóstico. Não tem necessidade aí de uma repetição, às vezes até exaustiva, né, por parte dos profissionais que chegam perguntando sempre a mesma coisa, né, sendo que a pessoa está lá está numa situação às vezes muito sensível em relação à doença. Então, ter essa sensibilidade e saber transitar entre as áreas, conversar com as outras áreas, e para poder fechar um diagnóstico e atender
esse paciente de uma forma mais humanizada, né? E nesse sentido é que a gente faz todo esse movimento dentro do projeto. E isso se encontra dentro dos projetos pedagógicos do curso, porque vai no sentido do que as diretrizes curriculares nacionais previstas pelo Ministério da Educação, né? E eu vou convidar até a professora Vanessa, que é coordenadora do curso de fisioterapia, que pode falar um pouco também sobre esse processo da gente formar um profissional voltado para o perfil do que o Ministério da Educação nos solicita. É importante a gente ter esse olhar de que a gente não pode pensar simplesmente só nas competências, a gente tem que pensar só na parte técnica, do conhecimento técnico. Se a gente tem que entender que ele tem que ter as habilidades e as atitudes, quando a gente pensa no que a DCN pede, a DCN ele vai muito além. A gente tem que pensar nesse egresso, né, nesse perfil desse nosso aluno, pensando nessa competência geral, onde ele vai ter essa atitude, onde a gente pode falar com ele, onde a gente pode mostrar através desses projetos um diferencial, uma forma diferenciada. E hoje em dia a gente sempre pensa que tem que ter algo além. Então, a gente pensar nessas inovações, de que forma que o curso e a universidade, a Univale, como, né, de um modo geral, ela vem pensando de que estratégias que a gente pode ter para poder levar além, um conhecimento além, onde ele pode agregar esse conhecimento e depois levar para a comunidade. Então, esse exercício ele já vem sendo feito desde o primeiro período, onde o aluno ele tem essa prática, ainda ele tem essa possibilidade dentro desse projeto do Anjos da Alegria, de trabalhar a interdisciplinaridade e trazer o atendimento de uma forma inovadora, trazer esse acolhimento, mas de uma forma diferenciada. Então, o olhar fica diferente, e o acolhimento e o atendimento a essa comunidade também. Então, o propósito, né, do projeto, desde o início, foi isso, que a gente, atendendo a essas DCNs, a gente pensar além ainda um pouco. A gente pensar nessa questão da inovação, nessa questão da interdisciplinaridade e, principalmente, na questão da atitude desse nosso aluno, que é pensando nesse olhar diferenciado e nessa humanização na saúde. E, nesse sentido, a gente convida uma aluna para falar um pouco sobre a vivência dela no projeto. Eu sou Valesca, sou estudante de Medicina da Univale e sou participante do projeto Anjos da Alegria. Para mim, esse projeto é maravilhoso porque ele promove a integração entre os pacientes e as pessoas do projeto. O projeto ele possibilita que a gente leve para essas pessoas que estão lá vivenciando um momento difícil, de tristeza, muitas vezes, a maioria das vezes, que a gente leve a alegria, um pouco de distração, para poder promover o bem-estar, não só físico dessa pessoa, mas também mental. Um pouco de distração, de diversão, principalmente das crianças, que a gente nota muita necessidade delas, de brincadeiras, de diversão mesmo, de coisas que possam fazê-las felizes. E o projeto é essencial para isso, para levar um pouco mais de bem-estar mesmo físico, um bem-estar geral de todos os pacientes que estão no hospital, passando por momentos muito difíceis. Então, o projeto é maravilhoso, tudo que ele promove é incrível e a gente pode ver que o resultado dele também é muito forte. As pessoas elas se sentem mesmo muito mais leves depois da nossa visita, principalmente, né, as crianças. E é nesse clima, então, de acolhimento, descontração e ludicidade, que no próximo bloco nós iremos responder algumas perguntas como: e o profissional pedagogo, o que ele faz dentro do hospital? Qual a função da educação dentro de um hospital? Então, aguardamos vocês e até o próximo bloco. Vamos para um breve intervalo. Estamos de volta, então, né, à continuidade da roda de saberes sobre a humanização na área da saúde e educação. E agora, então,
vou tentar responder um pouco sobre esse profissional da educação, então, na área hospitalar. A maioria das pessoas pensam, né, que o pedagogo, ao se formar, né, a única função que ele tem exclusiva é estar na escola. Porém, a pedagogia, ela se divide em algumas partes, né, talvez muitas partes. E então nós trabalhamos com a educação formal, que seria então a educação propriamente dita escolar, que trabalharia então com a educação infantil, os anos iniciais, finais, até a universidade. E também trabalharíamos, então, a gestão, que é dentro dessa educação formal. Temos a educação informal, que é aquela que nós já trazemos de casa, então nós somos educados em vários âmbitos de nossa vida. E, por fim, a educação não formal. A educação não formal, então, ela vai lidar com os espaços não formais, que são os projetos sociais, as ONGs e, claro, também o hospital. Então, não é uma área tão nova, mas novidade para muitos falar de pedagogia hospitalar. A pedagogia hospitalar, ela também se divide em algumas partes, sendo a principal delas o trabalho com as brinquedotecas hospitalares, né? Então, o pedagogo, ele vai estar nesse espaço para o acolhimento das crianças hospitalizadas. E essas crianças, então, elas vão estar junto ao pedagogo para trabalhar a ludicidade dela, para que elas esqueçam um pouco do quadro em que elas estão, para que elas se veem, se encontrem, então, num outro patamar. E também temos as classes hospitalares, né? Hospitais que têm classes hospitalares são aqueles em que as crianças ou adolescentes, eles ficam um período maior dentro do hospital. E aí elas precisam, então, desse acolhimento para que elas não percam o ano letivo. Então, o pedagogo, ele está ali para auxiliar, né, no seu trabalho pedagógico, para que elas deem continuidade aos estudos. O profissional pedagogo, dentro do projeto Anjos da Alegria, ele vai fazer, então, todas essas inserções de formação para os profissionais, tanto da educação quanto da saúde. Somos nós, então, que vamos propor as formações, os planejamentos e como perceber que lá no hospital nós não estamos lidando somente com pessoas que estão com um quadro de uma doença ou avançada ou não. Nós estamos lidando com pessoas e que essas pessoas, elas precisam do acolhimento. Nós não vamos dar a atenção à doença, mas ao sujeito. A pedagogia não formal, ela vai lidar com esse sujeito que precisa de atenção, esse sujeito que precisa ser trabalhado dentro da perspectiva da pedagogia da escuta. Então, nós vamos ouvir esse sujeito. Não estamos nos confundindo com o psicólogo, com o médico, com o fisioterapeuta, com o nutrólogo, com o enfermeiro. Por isso que o projeto, ele tem profissionais de cada área, né, que vai desenvolver esse trabalho. O projeto Anjos da Alegria, ele não dá atenção exclusiva a um paciente, ele dá uma atenção a vários pacientes, a vários sujeitos que ali estão inseridos, que não fica só a cargo do paciente. Muitas das vezes, o acompanhante, ele se sente mais acolhido que o próprio paciente. Então, a nossa ideia, a nossa intenção é dar atenção e trabalhar essa pedagogia da escuta com o paciente, com o seu acompanhante, com os profissionais que estão ali inseridos, como médicos, enfermeiros, que trabalharam o dia todo, e quando nós chegamos para levar a alegria àquele lugar, né? É sabido, a partir de artigos, a partir de documentários, principalmente no projeto piloto, que é base para o nosso, que são os Doutores da Alegria. Nós estudamos muito, né, os Doutores da Alegria, e a partir daí nós vamos levando, então, em consideração como que o quadro de felicidade e alegria, ele pode modificar o quadro do paciente, do seu acompanhante. Então, nós temos como base estes estudos, para que dentro do nosso planejamento e de nossas formações, nós possamos trabalhar esta humanização. Mas, para humanizar o hospital, né, todo o corpo, né, profissional que está no hospital, primeiro é preciso nos humanizar. E para nos humanizar,
o que nós fazemos, então? Formações. O Projeto Anjos da Alegria, ele tem um diferencial aqui na universidade pelas formações que nós proporcionamos a nós profissionais e aos alunos, né? Então, de 15 em 15 dias nós estamos no hospital e os outros 15 dias nós estamos na universidade para trabalhar essa capacitação. Como se dá essa capacitação, né? Eu tenho formação em arte, né, com especificidade no teatro, nas artes cênicas. Então, a partir das artes cênicas, nós trabalhamos, primeiro, a nossa descontração, para que a gente consiga chegar até o hospital com um olhar mais lúdico para as crianças e para os adultos. E, posteriormente, nós vamos trabalhando muitos improvisos. Percebemos, né, inicialmente essa foi a nossa ideia. Quando nós chegamos, né, ao campo, né, ao hospital, nós vimos que a música, né, a musicoterapia, ela é algo que contagiava, então, tanto as crianças quanto os adultos. Então, nós tivemos que fazer um novo planejamento, ou seja, mais uma vez, a educação, né, a pedagogia, ela entra em campo para mostrar que o planejamento, ele precisa ser flexível. Não é tudo que nós planejamos que tem que dar certo. Então, nós vamos mudar as nossas estratégias, as nossas táticas, os nossos pensamentos, para poder, então, levar uma nova forma de pensar e de humanizar os pacientes. Então, hoje nós trabalhamos muito no viés da música, nesse sentido que a música, ela educa tanto o corpo do profissional, né, enquanto Anjos da Alegria, quanto o corpo daqueles que ali estão. E é uma alegria para nós muito grande, porque quando nós vamos no leito infantil, por exemplo, né, as crianças, elas vêm, todas elas que estão deitadas em maca, elas vêm no colo da família, do familiar, ou no colo do profissional da saúde, elas vêm arrastando, então, né, a máquina de soro, até chegar no ambiente. Então, eles se sentem a todo momento mais acolhidos. Há alguns momentos que não tem como nós fazermos intervenções na área de convivência. Então, algumas pessoas vão até os leitos para que eles possam também se sentir integrados. O Projeto Anjos da Alegria, ele vai trabalhar, então, nesse viés de educação e saúde, através também da inclusão, né? O que seria essa inclusão? Incluir aqueles pacientes que talvez não tenham tanta possibilidade de ir de encontro até os anjos, então que eles possam ser incluídos com as nossas visitas, então, até cada leito. Inicialmente, a nossa ideia era trabalhar, então, essa educação e saúde somente no leito infantil, né? As crianças, elas nos acolhem muito bem, né? A criança, pela sua pureza, pelo seu trabalho, né, mais infantil, ela nos acolhe com todo sorriso. Aquelas que estão chorando, depois acabam sorrindo com a nossa brincadeira, com a brincadeira daquele profissional de nariz vermelho, mas que entende o quadro dele não só enquanto doente, mas enquanto um ser humano que está passando por um momento, mas que aquele momento ele não vai permanecer para sempre. E aí nós também fazemos as inserções nos leitos adultos. Os adultos também nos acolhem super bem, né? Inicialmente nós tivemos alguns entraves para a entrada junto aos adultos, porque o adulto, primeiro, ele precisa aceitar a nossa presença. E aceitar a presença de jovens e adultos, às vezes, causa um certo desconforto, dependendo do quadro que o adulto se encontra dentro do hospital. Então, com todo jeitinho, com todo esse processo de formação que nós fazemos, de descoberta enquanto ser humano, aí nós conseguimos adentrar e conseguimos, então, a permanência dentro dos leitos também dos adultos. É importante salientar que este trabalho, então, enquanto ser anjo, o nome é proposital, né? Fazer a alegria do outro, é preciso, então, que a gente também, nós nos sintamos à vontade para que possamos permanecer naquele lugar. Já tivemos alunos que entraram, né, e com 2 dias eles acabaram saindo por não conseguir levar essa alegria, por chorar muito. Uma das frases que nós utilizamos desde o início das formações,
que aqui é permitido se emocionar. Aqui é permitido sentir a dor do outro. Aqui é permitido trabalhar como se eu estivesse no lugar do outro. Eu me colocar e entender a dor que aquela outra pessoa ela está sentindo. Infelizmente, já lidamos com vários momentos dentro do hospital. Alguns momentos de crianças ou adultos que nós descobrimos que elas já estavam em fase terminal, né? Então, a gente tem que levar esse acolhimento, levar essa palavra gratificante, essa palavra que vai deixar a pessoa mais para cima. Então, e isso tudo improvisado, porque nós não sabemos quem estará lá. Na nossa última formação, nós planejamos algo, quando nós chegamos lá, só tinham bebês de colo. Então, não dava para fazer roda de brincadeira, não dava para a gente fazer algumas discussões e algumas outras atividades que eram o nosso interesse. Mas nós acolhemos as crianças, acolhemos os adultos, nós pegamos as crianças no colo inicialmente, inclusive pela questão da saúde, né? Via muito essa questão, a gente precisa limpar a mão com álcool o tempo todo. Aí a gente fala assim, como nós vamos fazer isso? Então, nós fazemos sempre ao entrar dentro do hospital e ao sair do hospital. Então, nós temos o cuidado conosco também. Nós precisamos ter esse cuidado, então, enquanto profissional, que isso nós vamos aprender não só nas formações, isso nós não vamos aprender não só na ida ao hospital, mas nós aprendemos a partir das nossas vivências dentro do curso de pedagogia, no curso de nutrição, fisioterapia, medicina, enfermagem. Então, não é um trabalho que nós vamos de última hora. Nós pensamos, nós discutimos, nós avaliamos e nós estudamos, né? Nós, principalmente, entender o que é o profissional palhaço. Inicialmente, a primeira formação que nós tivemos, as pessoas começaram a discussão do que o palhaço faz dentro do hospital. A primeira ideia era o quê? Nós só vamos lá para rir e fazer as pessoas rirem. Mas nós vimos que, primeiro, eu preciso mostrar o meu ridículo. Eu não sou um palhaço, eu tenho que ser bonitinho, eu tenho que estar cheio de frufru, cheio de coisinhas. Não, às vezes é o meu lado oposto. Porque quando o palhaço surgiu, esse personagem, ele surgiu, né, para fazer críticas à sociedade. Ele surgiu para mostrar para as pessoas que, além do ser humano, né, esse ser humano, ele pensa, ele chora, ele ri, ele erra. Quando nós vamos ao circo, por que nós rimos do palhaço? Porque ele apanha, porque, né, as pessoas o tempo todo riem dele por algum erro que ele cometeu. Então, é a partir do nosso ridículo, é o meu lado oposto. Se eu sou muito certinho, se eu me visto muito corretinho, o meu palhaço ele vai ser totalmente ao contrário disso. E é difícil demais, porque expor o nosso lado, que nós não queremos que os outros vejam, é muito difícil. Porém, aquele que está em um leito, aquele que está doente por alguma eventualidade do seu dia a dia ou da sua vida, ele precisa, então, ver que existem pessoas que também têm um quadro que talvez possa ter esse diferencial. Na pedagogia, nós temos, então, disciplinas que vão trabalhar, né, com essas áreas, como a própria pedagogia social, como a disciplina de arte e educação, corporeidade, brinquedos e brincadeiras, e como os outros cursos não têm educação e saúde, como os outros cursos não têm na sua matriz curricular, porque somos áreas distintas, mas áreas afins, nós então levamos esse conhecimento para os cursos da saúde. Porém, nós somos os detentores do saber? Não, porque nós aprendemos também como lidar com a saúde. E aí nós desmistificamos inúmeras causas, inúmeras coisas, então, que nós acreditamos. Por isso, então, trabalhar educação e saúde, né, nesse viés. E vamos novamente para um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos, então, com a continuidade da Roda de Saberes.
Estamos de volta com o tema da Roda de Saberes, Educação e Saúde. E para dar continuidade, né, a essa rica discussão, vamos ouvir o depoimento de um dos anjos. Olá, eu sou Érica Júlio, sou aluna do 5º período de Pedagogia aqui da Univale. Eu fiz parte do projeto por volta assim, de 1 ano, mas recentemente eu tive que sair por algumas questões pessoais. E o que eu levo do projeto, levando em consideração, né, o meu curso, é se colocar no lugar do outro, né? Das várias experiências, das várias vivências que tivemos quando eu tive no projeto, nos encontros no hospital, assim, algumas boas, algumas não tão boas, assim. Eu me lembro que nós fomos visitar, né, a ala dos adultos e a gente entra sempre com muita alegria, cantando, interagindo. Como o professor Célio explicou, né, que às vezes o adulto não aceita tanto, a gente tem que esperar a aceitação do adulto para a gente poder interagir. E nós entramos num quarto, num leito, e tinha uma jovem, e essa jovem era cega e surda. E a gente chegou dançando e cantando e brincando, e ela começou a se levantar. E a mãe dela olhava para a gente e falou assim, olha, minha filha está levantando. E ela levantou, e eu lembro que a Sabrina pegou ela pelas mãos e chamou ela para o meio. A gente fez uma rodinha em volta dela e começou a dançar, e ela começou a dançar com a gente. E assim, pelo barulho, pela vibração da gente no chão, e ela começou a dançar junto com a gente. E isso, para a minha área, eu me coloco... As experiências te fazem colocar no lugar do outro, né? De como o outro se sente, de como o outro se vê, de como o outro interage com uma reação. Eu acho que isso para a docência, né? Eu que pretendo dar aula, é muito importante. O projeto em si trabalha muito isso. O projeto também... Anjos da Alegria. Quando eu entrei, eu tinha muita dificuldade, né? Eu cheguei a comentar isso com o Célio, né? Você chega lá, a pessoa não está numa situação tão boa, como ele mesmo falou, e às vezes algumas pessoas têm estado terminal, às vezes não está numa situação tão boa, e você chega já interagindo. Algumas pessoas, por exemplo, adultas, às vezes chega a te rejeitar, e eu tinha um problema muito grande com isso. Mas isso foi trabalhado, né? Com as oficinas que tem. E o projeto é lindo, eu amei fazer parte e pretendo dar continuidade. A Érica é um caso que na primeira visita ela não foi, né? Ela tinha muito medo, né, da reação tanto dela quanto do outro, né? Então nós fomos trabalhando esse lado também de encorajar para dar coragem a outros, né? Então, o projeto ele não muda só aquele que está no hospital, mas muda, né, a pessoa, o sujeito que vai até o hospital também. Eu sou Marcilene, eu sou do curso de Fisioterapia. Eu estou começando agora, né, no projeto Anjos da Alegria, mas eu já venho acompanhando o projeto desde o início, né, pelas redes sociais, até que mesmo na faculdade, quando tem alguma apresentação. E sempre foi um desejo meu de estar participando, porque eu acho muito bonito, né, o projeto, de estar levando alegria, até por ter experiência própria, de ter, né, um familiar que já ficou internado por 24 dias no hospital, e é muito desgastante, né? Por mais que a gente tenta levar alegria, a gente tenta mostrar para aquela pessoa ânimo, acaba que, né, com o tempo que vai passando, a gente vai desanimando. E esse projeto ele vai levar alegria para aquelas pessoas. E como, né, já falou no início, tem artigos que falam, né, o quanto isso ajuda na melhora, ajuda na recuperação daquelas pessoas. E eu acredito assim que, né, todos nós já tivemos alguém internado, seja um familiar, seja um amigo, e a gente sabe quanto é triste, né? E a gente quer que essa pessoa se recupere o mais rápido possível. Então, para mim, está sendo uma experiência maravilhosa. Tá indo lá, está sendo, né, algo que eu sempre quis, eu sempre acompanhei até mesmo da questão antes, né, quando tinha os Doutores da Alegria, eu me alegrava muito de ver aquilo. E, assim, humanizar até
principalmente o profissional de saúde, porque muitas vezes a gente sai muito técnico e esquece que a gente está lidando com um ser humano. A gente está lidando ali com uma pessoa cheia de dores, uma pessoa com problemas físicos, mas também, às vezes, problemas sociais. E quando a gente está levando alegria, a gente deixa isso tudo para trás e vai levar aquilo que a gente tem de melhor dentro da gente, que é a alegria. Eu quero a alegria daquela pessoa, eu quero a melhora daquela pessoa, e eu vou oferecer aquilo que a gente tem. E muitas vezes a gente deixa, né, os nossos problemas para trás e percebe que ali no meio daquelas pessoas tem problemas muito maiores do que o que eu tenho. Então, estou muito feliz, muito contente de estar nesse projeto e espero continuar, né, até o fim, até quando eu puder, eu quero continuar nesse projeto. Meu nome é Deborah, eu estou no 6º período de pedagogia e gostaria de perguntar aos professores como se encontra o paciente, a socialização deles ao ver, porque quando está muito tempo no hospital, a socialização fica como um pai, um parente, alguém próximo dele, e na verdade alguém que está do lado da cama também. Como é recebido vocês lá? A socialização deles, quais são as dificuldades que se encontram ao receber vocês? Esse processo de socialização fica muito restrito no momento da internação. Então, a gente é recebido, na maioria das vezes, com muita alegria. É o momento que a gente é recebido, a gente começa a entrar no corredor, as pessoas começam a sair dos seus leitos. Tanto as crianças, quanto os acompanhantes, os profissionais olhando. O que está acontecendo? Alguma coisa diferente aqui da rotina de cuidados de saúde. E isso, ele tem esse poder de transformar um pouco o ambiente. Então, as pessoas começam a filmar, pede para tirar foto, alguém vem andando atrás da gente, uma criança pega na mão, né? E é um momento que a gente tem relatos, e aí eu estou falando da pediatria, mas na área adulta também a gente tem essa resposta, chama a gente para entrar lá dentro, vem ver minha avó que está aqui, e a avó começa a dançar e a balançar, é aniversário dela, canta parabéns, e esse momento é um momento muito rico de troca para a gente e para eles, e é um momento, eu acho, que eles saem daquele processo de viver a dor. E por um momento eles falam assim, não, hoje meu dia está mais alegre. E esse momento de alegria, ele contribui para o processo de melhora imunológica e de melhora da saúde. É importante a gente pensar, né, que eles já estão socializados, né, dentro do hospital, né, porque eles estão em convívio, porém, com outras pessoas, talvez na mesma situação que eles. Então, quando nós chegamos, nós nos adentramos no espaço deles, primeiro a gente tem que pensar que não é o meu lugar. Então, a gente começa com muito respeito e com muito cuidado. A primeira coisa que nós fazemos, a gente fica sempre na porta. A gente olha, e a maioria, talvez quase todas as vezes, tem alguma mãe com alguma criança no colo, né? Já na espera, na sala de espera. E a gente chega cantando bem baixinho, para que não assuste as outras crianças, porque imagina alguém chegando, todo colorido, com o nariz vermelho, e nunca vê aquilo ali, né, algo meio que estranho. Então a gente pede permissão, e quase que 100% das vezes nós somos permitidos a nos adentrar no espaço do outro, que é algo meio que íntimo, né? Então nós entramos na intimidade daquelas crianças, daqueles adultos, que às vezes estão em troca de fralda, em troca de roupa. Então tem todo um respeito para que nós possamos entrar na socialização que eles já se encontram, né? Então é um respeito mútuo, percebe que o tempo todo é um ir e vir, né? O tempo todo, quem sou eu e onde eu vou, quase aquela brincadeira, né? Um cotô, um covô. Então é mais ou menos que isso que nós fazemos enquanto profissionais palhaços da saúde e educação. Meu nome é Gabriela, sou do 5º período de fisioterapia e a minha pergunta é como que a gente vai avaliar a nossa intervenção no hospital, né? Eu estou iniciando agora no projeto, então eu não tenho um depoimento para dar alguma coisa que o profissional da saúde lá no hospital tenha dado esse retorno para a gente. E a minha pergunta então, a gente tem avaliação qualitativa e avaliação quantitativa. As avaliações qualitativas são os depoimentos que a gente tem.
tanto de familiar, quanto de acadêmico, quanto de profissional de saúde. A gente vem registrando esses depoimentos que a gente vem recebendo a partir das nossas vivências lá. E a gente também tem uma perspectiva de análise quantitativa, onde a gente quer medir os resultados da nossa intervenção com a melhora do tempo de internação, com a melhora ou diminuição do tempo de alta para esse paciente. A gente quer avaliar as relações entre os profissionais de saúde e as pessoas que estão hospitalizadas. Então, nós estamos trabalhando para a gente ter esse dado mais quantitativo, e esses dados são inspirados, como o professor Célio falou, nos Doutores da Alegria, que já tem várias publicações nesse sentido, mostrando a eficácia dessas intervenções no bem-estar das pessoas e na mudança do contexto do ambiente hospitalar. Então, a gente vai trabalhar esses indicadores quantitativos e a gente já tem muitos relatos qualitativos do quanto que isso tem trazido benefício para as pessoas envolvidas no contexto hospitalar. A cada reunião, né, quando nós, na próxima semana, que é o dia da formação, um dos cursos ele é encarregado de fazer também a avaliação daquele processo. Então, a cada semana, um curso fica para colocar o seu ponto de vista no papel, para que ele possa socializar com os demais. Então, essa também é uma forma de nós estarmos avaliando agora o nosso olhar, porque nós não acertamos o tempo todo, nós erramos também. E, né, como nós sabemos dessa relação com a educação, é a partir dos erros que a gente tenta acertar ou consertar, né, para que haja um planejamento mais eficaz. Então, o tempo todo, nós vamos pensando no que é melhor para o outro, no que é melhor para o outro a partir desses dados qualitativos e quantitativos, então, que nós vamos fazendo o levantamento a cada ida ao hospital e também para esses dados enquanto profissionais universitários, né? Que nós também temos a nossa mudança. O que muda nas minhas práticas em sala de aula, nas minhas práticas com os meus estágios, nas minhas relações pessoais com os meus amigos. Então, é um trabalho global, né? É um círculo que é interminável. Mais alguém? Meu nome é Silmara, estou no 3º ano de pedagogia. A minha pergunta é o seguinte: o quadro de pessoal do Anjos da Alegria, ele é grande? Vocês fazem atendimento em vários hospitais ou é um hospital específico? É feita uma seleção, são divulgadas vagas por curso, em média 5 ou 6 participantes por curso. A seleção é anual. E aí ela é feita baseada no desejo da pessoa de participar e se vier junto com esse desejo algumas habilidades, também é bem-vindo. Então, hoje a gente tem várias pessoas tocando instrumentos, com habilidades com teatro, canto, né? Então, a gente está... a parte musical, nós temos até um violonista, além do pessoal que toca... o violão, o pandeiro, né? Então, é muito importante, todos são bem-vindos, mas aparece muitas pessoas interessadas, mas aí a gente tem um número limitado, porque até para a nossa visita, né? Nós não podemos chegar lá com uma quantidade de pessoal muito grande. E aí também tem as questões da formação, né? Que são obrigatórias, a gente coloca algumas regras para participar, no máximo 3 faltas justificadas, né? Se a pessoa passar disso, ela é excluída, porque tem que ter responsabilidade, a gente tem que saber com quem vai contar, e também porque é feito toda essa formação, é feito também um investimento nesse aluno, né? De conhecimento das outras áreas. A respeito da sua pergunta com relação ao hospital, a nossa intervenção é só no hospital municipal. A gente recebe até muitos convites para ir em outras instituições, mas o nosso foco do nosso projeto, a gente tem um objetivo a cumprir,
que é mudar a qualidade da assistência, que é nosso objetivo final. Além de melhorar a formação do acadêmico da universidade, é melhorar a qualidade da assistência. E para a gente melhorar a qualidade da assistência, a gente tem que ter continuidade das nossas ações, né? Não é uma visita pontual, porque a gente, para mudar os profissionais, o movimento, a forma como as coisas acontecem no ambiente, a gente precisa ter persistência. Então, por isso, o foco do nosso projeto é somente o Hospital Municipal de Valadares. Eu sou aluno do 7º período de nutrição, meu nome é Paulo, acredito ser ainda um dos únicos que está da primeira turma do Anjos, e acontece muito comigo porque eu tenho a cara fechada, eu tenho a síndrome de Asperger, que é um espectro autista, que é uma dificuldade para lidar com pessoas, eu não consigo socializar com pessoas. Então acontece muito comigo as pessoas perguntando: esse projeto não se encaixa em você, o que você está fazendo lá? Mesmo tendo o Asperger, mesmo tendo essa dificuldade toda, a cara fechada, eu nunca fui uma pessoa fechada, eu só tive a cara. Então eu sempre tive muita facilidade de conseguir fazer as pessoas rirem, fazer as pessoas se divertirem. Eu inclusive toco a maioria dos instrumentos que nós temos no Anjos. Então sempre que preciso de algum... Eu tenho formação em teatro, que eu já ajudei o Célio em algumas coisas. Então sempre que preciso de alguma coisa, eu estou lá para ajudar. Não quer dizer que porque o projeto não se encaixa no que eu aparento ser, que não é que ele se encaixa em mim. Eu consegui me encaixar no projeto mesmo com essas dificuldades que eu tenho, tanto que estou desde o começo até hoje. Eu nunca tive nenhuma dificuldade assim. Esse tipo de preconceito não devia acontecer. Por mais que você pareça não se encaixar, uma vez que você já está lá dentro, muitas vezes você vê que você se encaixa muito bem em algumas áreas. E isso é uma coisa muito boa. Você não precisa ser bom em tudo, você só precisa ser bom em uma área específica. Ou você faz as músicas, ou você faz as piadas, ou você está lá para fazer as pessoas se divertirem. Você não precisa fazer tudo, você só precisa estar lá. Cada pessoa conta, cada pessoa é uma pessoa, nós não queremos todas iguais. Eu me chamo João, sou morador de Belo Horizonte e estou aqui presenciando esse ato maravilhoso, né? Num belo sábado. E fico assim emocionado de ver corações se juntando em prol de outras pessoas, né? O voluntário hoje ele é muito difícil. É muito difícil você juntar o voluntário em pleno século XXI, onde a gente está aí com o capitalismo, né? Claro, pessoas só pensam em dinheiro. Então, juntar corações, ser voluntário, doar o seu tempo, é muito difícil. E eu só tenho que agradecer vocês por essa atitude, dar os parabéns e continue firme. E que junte mais pessoas e é isso aí. Vamos para frente. Muito obrigado. Então é nesse clima de esperança, de compaixão, de alegria, né, que nós vamos finalizando a nossa roda de saberes, né, em pleno sábado, em plena felicidade, né? É nesse clima então que nós vamos finalizar com uma música que é a música que norteou todo o nosso trabalho, né? A música então que é o Alecrim Dourado, todo mundo conhece, ela é proposital pelo conhecimento de todo mundo. E ele fala, né, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Então nós colocamos um campus diferenciado, a alegria, o amor, a compaixão, e que esse alecrim ele seja semeado e que ele nasça, ele brote, ele cresce, né, no coração de cada pessoa a qual um anjo ele possa passar. Então nós agradecemos e fiquem com Deus e vamos lá. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor que me disse assim que a flor do